E se uma crise, daquelas bem severas, fosse na verdade o ponto de partida para a maior prosperidade da vida de alguém? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça exatamente nisso, explorando a história de Isaac, lá em Gênesis 26. É uma narrativa poderosa sobre como a perseverança, bem no meio do caos, pode levar a uma bênção que ninguém pode negar. A grande questão que essa história coloca na nossa frente é essa. Como é que se encontra prosperidade, ou melhor, como é que se floresce quando tudo em volta parece estar desmoronando? Essa é a jornada de Isaac que a gente vai descobrir passo a passo. Bom, tudo começa aqui, com o alicerce de tudo. Bem no meio de uma crise pesada, uma promessa divina é feita. E é ela que vai sustentar tudo que vem pela frente. Imagina o cenário. Escassez total. Não é um tempo de paz, muito pelo contrário. O texto fala que houve fome naquela terra. E essa crise obriga Isaac a se deslocar, a virar um estrangeiro na terra de Gerar. O ponto de partida não podia ser mais difícil. E é exatamente nesse momento, nesse pico de incerteza, que surge uma promessa divina. Deus orienta Isaac a não ir para o Egito, mas a ficar onde estava. E a garantia é muito clara e poderosa. Eu estarei com você e o abençoarei. Essa promessa se torna a âncora de Isaac no meio da tempestade, sabe? Mas ter uma promessa não significa que o caminho vai ser fácil. Longe disso. Na verdade, é aí que começa um grande teste. Um momento em que a fé de Isaac bate de frente com seu medo mais humano. E aqui a gente vê a humanidade do Isaac, sem filtro. Ele fica com medo de morrer por causa da sua esposa, Rebeca, e acaba recorrendo a uma mentira, dizendo que ela é sua irmã. Esse momento nos mostra uma coisa fundamental. O caminho para a bênção não é trilhado por pessoas perfeitas. A situação se resolve, mas olha que interessante, não pela esperteza do Isaac. Ironicamente, o próprio rei Abimeleque descobre a verdade e, em vez de puni-lo, ele baixa uma ordem de proteção. Quem tocar neste homem ou em sua mulher morrerá. A proteção veio justamente da fonte que ele mais temia, o que só mostra que a promessa estava agindo apesar das falhas dele. E mesmo com o medo, com a falha, a promessa se cumpre de um jeito espetacular. Isaac planta naquela terra que estava sofrendo com a fome e no mesmo ano colhe 100 vezes mais. Pensa só, uma colheita 100 vezes maior no meio da escassez. Isso dá uma dimensão do tamanho da bênção sobrenatural que estava sobre ele. E a prosperidade não foi uma coisa de um dia só. O texto descreve uma progressão, quase uma escada, sabe? Primeiro, ele enriqueceu. Depois, a riqueza continuou a aumentar até que ele se tornou riquíssimo. O que a gente vê aqui não é sorte, é um crescimento sustentado, exponencial, mesmo num ambiente totalmente contra. Claro que uma bênção tão visível assim ia atrair oposição. E isso nos leva para a parte mais ativa da história. O processo. É aqui que a gente vê a perseverança em ação, a luta que foi necessária para criar espaço para que a promessa pudesse de fato florescer. O sucesso de Isaac, claro, não passou batido, pelo contrário, gerou inveja. A Bíblia diz que os filisteus o invejavam. E essa inveja rapidinho virou oposição direta, conflito mesmo. E a oposição não foi pouca coisa não. Foi sistemática, atacando por todos os lados. Primeiro, sabotaram o sustento dele, entulhando os poços que eram do pai dele. Depois, veio a pressão política. O próprio rei pediu para ele sair, admitindo que o sucesso dele era uma ameaça. E para completar, mesmo quando ele tentou recomeçar, cada novo esforço era imediatamente questionado, disputado. E aqui está o coração da perseverança do Isaac. Ele cava um poço e enfrenta a contenda, que é o significado de Ezequiel. Ele não desiste, cava outro e encontra inimizade, ou cítana. Mas ele continua. Ele se move mais uma vez, cava um terceiro poço. E dessa vez, silêncio. Nenhuma briga. Ele chama o lugar de Reobote e declara com alívio: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Ele persistiu atravessando o conflito até encontrar o seu lugar para florescer. E toda essa perseverança não trouxe só prosperidade material, não. Levou a algo ainda maior: paz e reconhecimento. É a concretização, o fechamento do ciclo da bênção. E é exatamente depois de toda essa luta, quando ele chega em Berseba, que Isaac recebe uma nova visita divina. A mensagem é de reafirmação, de conforto. Não temas, porque eu sou contigo.
É como se fosse a confirmação de que toda a sua perseverança foi vista e que a promessa original não só continuava de pé, como estava ainda mais forte. A mudança na percepção dos adversários dele é total. O mesmo rei Abimeleque que o expulsou por ser poderoso demais, agora vai atrás dele. A postura muda de um saia daqui para um nós vimos claramente que o Senhor está com você. Você é o abençoado do Senhor. A perseverança de Isaac tornou a bênção de Deus simplesmente inegável aos olhos de todos. E esse reconhecimento não fica só nas palavras, não. Ele é formalizado, vira um tratado, um juramento de paz. O conflito termina oficialmente e o status de Isaac como alguém abençoado é reconhecido publicamente pelos seus antigos rivais. A longa luta pelos poços finalmente termina, olha que legal, com um banquete de paz. Então, quando a gente olha para essa jornada incrível de promessa, teste, processo e finalmente paz, a pergunta que fica é a seguinte: no meio das nossas próprias contendas e inimizades, qual Reobote, qual espaço para florescer a nossa perseverança pode encontrar? A história de Isaac nos mostra que, mesmo começando em meio à fome e ao medo, a persistência abre caminho. E não só para a sobrevivência, mas para uma paz e uma prosperidade que todos ao redor podem ver.